como ele foi revelador para mim. Vamos orar, né? Para a gente começar, Senhor, pela tua revelação. Obrigada pelo teu convite, Senhor. Obrigada pelo teu constranger a nós, para não estarmos olhando para um lado e para outro, mas para termos os olhos fixos em ti. Deus, obrigada porque nós podemos entender a tua palavra, porque tu falas tão claramente. Naquela época, aquelas pessoas estavam presas aos símbolos que tu colocasse no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. E nós hoje nos distraímos com tantas coisas, Senhor. Quanta coisa as pessoas tentam adicionar à tua palavra, Senhor, fazer coisas que não são corretas, Deus, interpretando pontos sem o todo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a conhecermos mais a tua palavra e mais ainda conhecer a tua mente, Deus. Revela-te a nós. Vem conosco, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ajudar nessa jornada de Hebreus 13. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Para quem eu não dei ainda, hoje nós vamos estar fechando, né, o livro de Hebreus. Vamos lá ver o que, que a gente viu no último capítulo, para pegar aqui, a gente viu que desde o início, né, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, vem tentando o Antigo Testamento, aponta para Jesus, e Jesus, que no caso era o Messias, né, prometido, e ele é melhor do que tudo. Então, houve toda aquela comparação das coisas que aquele povo dava valor, e ele dizia assim: olha, Jesus é melhor, Jesus é superior. E aí, em Hebreus 12, 1 e 2, ele resgata a coisa do capítulo 11. No capítulo 11, nós vimos os heróis da fé. E no capítulo 12, ele começa dizendo assim: portanto, também nós, uma vez rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, porque nós somos um corpo invisível, né? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não vou nem começar a falar desses dois versículos de novo, são tão densos, dá para a gente meditar um dia inteiro só nesses dois versículos. Mas é importante que a gente entenda que a gente está rodeado por essa nuvem. Quando ele diz uma nuvem de testemunhas, ele falou só, eu não sei, 17, 18, menos de 20 pessoas ele falou. E disse, como é que é uma tão grande nuvem? Porque nós entendemos que a igreja invisível de Deus para nos dar encorajamento, né? Para nos acompanhar e torcerem por nós na arquibancada, né? Como o autor colocou antes. E aí, Hebreus 12, 5 e 6 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aqui duas mensagens muito importantes, né? Que Deus nos ama. Às vezes você diz assim: ah, mas o ímpio, né? Aquele que não crê em Deus, tem tudo mole, tem tudo fácil, e eu estou aqui passando esse perrengue, passando esse aperto. Deus permite isso, mas você não pode focar no perrengue, no aperto, você tem que focar em Deus, né? E passar com ele por ali. Ele não disse que você não vai passar por tribulação, mas ele disse que ele ia passar com você quando passares pelo fogo, não te chamuscará. Quando passar pela água, ela não vai fazer você submergir. Então, a gente precisa verdadeiramente estar conectado, né, com os olhos fixos no lugar certo. E justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.
Olha, a vida cristã é um exercício, minha gente. É um exercício. E nós precisamos verdadeiramente estar nos exercitando. A gente não pode ficar sentado ou deitado na cama. A gente realmente precisa estar se exercitando, né? Na fé. Enfim, nós concluímos Hebreus 12 com toda aquela comparação entre o Monte Sinai e o Monte no deserto, o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, né? As tábuas da lei que mata, né? Ali ela só mostra dá o diagnóstico do que está certo e errado, versus a graça redentora de Deus. E o mediador, né, que foi comparado, o mediador do Monte Sinai foi quem? Moisés, né? Mas o mediador do Monte Sião é Jesus. Oh, glória! Enfim, nós vamos começar Hebreus 13, com conselhos práticos aqui. Nós realmente temos um capítulo, preste atenção, minha gente. Se você não capturou alguma coisa, não entendeu direito alguma coisa nos 12 primeiros capítulos, agora vai ser tudo bem clarinho. Não tem que interpretar nada, nós vamos só ler juntos, mas vamos guardar isso para a nossa vida, porque é muito importante, né? A gente pegar não só ouvir, achar bom, não, já vi, já fiz a pergunta. Não, é trazer isso para a sua vida. Começando agora, sem perda de tempo, Hebreus 13, 1 a 3 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. E aqui muita coisa logo de cara, né? O amor entre nós, da fé, deve ser um amor de irmãos, né? Aquele amor que está ali, que prende irmãos na fé, tem que estar se vendo como uma família, a família de Cristo. Há outros tipos de amor, como a gente sabe, mas A internet pode dela tá não falhando. estar próximo de todos, mas você precisa usar de fraternidade com os irmãos. E ele fala também de hospitalidade. Às vezes a gente pensa que hospitalidade é só ter alguém na sua casa, mas não é. Hospitalidade é você fazer as pessoas se sentirem bem. Você pode fazer isso, não só como visitante na igreja, mas também com outras pessoas da igreja. A temperatura está fria, a temperatura está quente, aqui está barulho, esse canto é melhor, aqui vou acomodar junto com a minha família. Você pode ser um anfitrião onde você estiver. Verdadeiramente, a hospitalidade é a coisa de você se mostrar aberto a fazer a pessoa se sentir bem, fazer a pessoa se sentir melhor, né? E ele lembra também das pessoas que estão na prisão. Ele disse como se você tivesse aprisionado com eles. É muito importante. Ele levanta essa veia social. Ele fala dos que estão presos, dos que estão sendo maltratados, injustiçados. Nós precisamos, de alguma forma, gente, a gente precisa ter esse componente social. Vocês veem como ele fala, é, amplia, né? O raio, tem os da fé e tem os que estão fora da fé, mas a gente precisa ter essa visão, porque essa é a visão do alto, não é? De cuidar das pessoas, as próximas e mesmo as mais afastadas. É parte da nossa missão como filhos de Deus. Amém? Vamos para frente. Hebreus 13, 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Gente, casamento em geral
é uma área de ataque do inimigo. Assim, há muito tempo, né? A coisa do divórcio, a coisa do adultério, a coisa da negligência, a coisa do domínio, né? Assim, é muito triste a gente ver isso, porque isso é o cerne da sociedade. Quando Deus criou o mundo, né, os seres humanos, o que é que ele criou? Ele criou um homem e uma mulher. Se a gente parar para pensar nisso, só aí, não precisa dizer mais nada. Deus estava dizendo, isso é a semente do mundo. Aqui é o começo de tudo. Ele não fez o homem e a mulher com os filhos, ele não fez uma multidão, uma vila, ele podia ter feito uma vila logo. Vou fazer uma vila aqui, porque eu quero povoar a terra, então vou começar aqui com uma população razoável, né? Sete, que é o número da completude. Não. Ele fez um homem e uma mulher. E ele fala com muita clareza, né? Que o leito conjugal seja conservado puro, sem adultério, sem traições. E lembra que quando a gente fala no Novo Testamento, né? O que é que a gente lê? Se você só pensar em adulterar com alguém, você já adulterou. Então, é uma questão mesmo da sua dedicação mesmo às verdades de Deus. E se a gente medita nisso, a gente vai ver como a gente não permite pensamentos de qualquer ordem fora disso habitar a nossa mente, né? Passou, vai embora. Passou, vai embora, né? Hoje em dia a coisa tá pegando, tá evoluindo, o inimigo está usando ferramentas, né, mais sofisticadas, onde as pessoas agora sabem nem qual é a sua identidade sexual. A gente precisa tanto da palavra de Deus para a gente descobrir a nossa identidade de filhos, e aí a gente vai buscar nele a nossa identidade. Amém? Continuando aqui, Hebreus 13, 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é uma citação. Eu tenho tanta coisa para dizer que eu já vou dizendo aqui. Isso é uma citação de Josué no capítulo 1, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Está sendo repetido nesse contexto em Hebreus. Versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Aqui é outra citação, essa de Salmos, Salmos 118, 6. Minha gente, vocês veem como ele está falando aqui da questão do amor ao dinheiro, do querer guardar, do querer ter, quando você se apega a coisas que não têm valor. Você se apega a coisas que não têm valor. E o que ele lembra com isso? Ele está dizendo assim: olha, você não ter as coisas materiais é desimportante? Não. O que ele está dizendo aqui é importante, mas eu estou junto de você. Você pode contar comigo, eu não vou lhe deixar faltar nada. Ele diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está sempre ligado. Ele está sempre ligado no que você precisa, no que você não precisa. Eu estou lembrando aqui de um episódio agora. Eu estava vindo para cá e tinha uma pessoa pedindo ajuda ali. Eu normalmente não dou dinheiro a pessoas porque eu tenho medo que elas comprem drogas. Aí eu fiquei com pena, porque era um homem com uma perna só, ele estava com muletas ali, e eu faz muito, muito, muito tempo que eu não pego em dinheiro. Eu até, eu tô sempre com cartão ali, usando, né? E aí eu peguei uma bolsinha que eu tinha para pagar coisa pequena ali. Aí eu abri, tinha um dinheiro e eu resolvi dar. Deus disse assim: "Mas isso aqui não serve nada para você. Isso aqui está aqui há mais de 2 anos e você não usa isso para nada. Por que que você não dá isso?" Então é uma coisa de desapegar mesmo, não é uma coisa que não depende da minha vida, nada, nada, nada. Mas aquela coisa de você ter empatia
empatia com a pessoa que está ali, essa hora da manhã, no domingo, né? Em vez de estar em casa, descansando com a família, não. Ele estava ali buscando o seu sustento de alguma forma. Então, a gente precisa, né, realmente, né, desapegar e fazer a nossa parte, né, no que Deus quer fazer na terra, não no que você quer fazer, não. E aí, engraçado para mim é a sequência. Presta atenção na sequência, porque ele fala, né, que a gente deve estar livre do amor ao dinheiro e contentar-se com o que você tem. E assim, essa palavra contentamento, para mim, é uma das super segredos da Bíblia. Palavra-chave da Bíblia é contentamento. Porque é tipo assim, sabe aquele versículo que diz assim: olha, está escrito, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Foi Jesus dizendo, é melhor dar do que receber. E a gente desconsidera isso. E a mesma coisa é essa palavra, contentamento, porque ele diz: contentem-se com o que vocês têm. E a gente precisa, contentamento é uma coisa de satisfação, é de você estar satisfeito, assim, isso está bom, eu não preciso de mais do que isso, né? Meu apartamento, ele tem 100 metros, então eu não preciso de 800 metros, ele tem 30 metros quadrados, eu não preciso de 1 centímetro a mais do que isso, eu não preciso, porque é o que Deus está me dando e verdadeiramente, aí assim, eu não devo aspirar a outra coisa, sim, você pode aspirar, mas isso não pode tirar o seu contentamento daquilo que Deus tem lhe dado, né? É muito importante. E uma coisa que você precisa prestar atenção, que a gente também não dentro de você, ele não está fora de você. O seu ele é parte de quem você sabe que valoriza, sabe o que tem. Eu sei que Deus está comigo. Ele diz: eu nunca o abandonarei. Nós temos, gente, a coisa mais preciosa que existe no mundo. No mundo, habita dentro de nós. Oi? Oi? Assim, ai, gente, não sei porque hoje eu estou bem assim. Eu já parei muitas vezes para pensar, eu paro um sinal, a cabeça fica rolando, sabe? Eu fico pensando assim, aquelas pessoas que sentam na calçada e ficam pedindo ajuda de alguém. E eu penso, essas pessoas, elas são tão valorosas, um fígado de uma pessoa dessa, um coração, um rim, vale ouro, vale ouro. Tem gente que paga milhares de unidades financeiras para um órgão daquele que nós temos, cada um tem o seu. É impressionante. Vou parar por aqui. Vamos para frente, né? Ai, onde é que está aqui? Eu ainda tenho aqui um versículo para dar a vocês, né? 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10 diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o conselho disso é: não seja ambicioso, não seja ambiciosa, tá? Eu ainda tenho outra citação, eu não vou ler aqui. Pega aí depois para vocês verem. Filipenses 4, 11 a 13. Isso é Paulo falando a respeito da sua própria satisfação, do seu próprio contentamento. Filipenses 4, 11 a 13. Depois você lê. Não, não esquece, não, tá? Vamos para frente. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Gente, aqui tem dois pontos super importantes. Tudo hoje aqui eu vou ter que passar correndo por cima, porque esse capítulo é realmente muito denso, mas assim, ele está dizendo: olha para o seu líder, a pessoa que Deus colocou em autoridade sobre você. Às vezes a gente é mais um crítico ou um pedinte. Assim, eu quero atenção, eu quero que me ligue, eu quero que me chame, eu quero que cite o meu nome, eu quero que chegue na igreja e diga oi, eu quero que na reunião fale de mim, fale do meu trabalho, fale como eu fiz o meu trabalho tão bom, como eu sou importante. A gente tem isso é mostra de um buraco grande, porque na verdade somos nós que temos que ver o que o líder traz para nós, o tempo dele, o conselho,
a guia, a orientação, a responsabilidade. Minha gente, é uma coisa tremenda. Nós temos que respeitar a autoridade e nós temos que colaborar com a autoridade. A gente vai ver mais sobre isso ainda aqui hoje, né? E aqueles de Deus, porque às vezes a gente fica tão acostumado. Eu queria saber o seu nível de atenção. Aqui você tem que se ligar, né? Se conectar, mas de repente você está fazendo outras coisas. Você está aí, sei lá, trocando de roupa, tomando banho, ou sei lá, dirigindo e tal. Olha, se é o jeito de você se conectar, conecta aí. Mas é melhor se você parar e você ouvir concentrado, com a Bíblia aberta na sua mão, porque o objetivo não é você ouvir essas palavras, é você meditar nessas palavras e principalmente se apegar a essas palavras. E isso é um processo que requer a sua dedicação. E aí, eu quero dizer a você que os nossos líderes são pessoas que têm se esforçado, dedicado tempo. Ou você pensa que o nosso pastor chega ali e ele fala 35, 40 minutos. Acho que eu vou falar alguma coisa assim de inspiração. Não, aquilo é trabalho, aquilo é hermenêutica, saber o que aquilo está querendo dizer, aquele texto, aquilo é inspiração divina, porque tem a palavra, a mensagem para aquele povo, rema, né? Para aquele povo naquela hora, e tem sim a antena para que o Espírito está falando agora. É muita concentração, é muita dedicação, é muito amor. Minha gente, a gente precisa apreciar não somente os nossos pastores, como nossos líderes de ministério, pessoas que Deus levanta, que Ele capacita e que Ele quer usar para nos ajudar, para nos encorajar, para ser exemplo, como ele diz aqui, né? Ele diz assim: observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. É preciso fé para a gente ser líder. E a gente precisa não só reconhecer, como colaborar com isso. Vamos para frente. Hebreus 13, 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Gente, quem Deus é não muda. A palavra dele não muda. Só que de muitas fontes, por engano, até querendo acertar, mas por falta de visão, por inocência, né? Às vezes com algum mal querendo trazer para o seu lado, sua visão, né? A gente começa a ouvir novas doutrinas, ensinos estranhos. A gente não pode dar valor a isso. E aí, como é que você percebe se é estranho ou se não é? É se acostumando com a verdade, com a palavra da verdade. Se em uma orquestra está tocando ali e alguém destoa, ninguém percebe. Por quê? Porque o resto tudo está tocando certinho. Mas se um toca para lá, um toca para cá, o outro toca para ali, o outro toca para aqui, como tem acontecido com a palavra de Deus, você se distrai. Vai dizer, será que era esse? Será que era aquele? Será que eu devo acompanhar isso aqui? E aí você percebe, até um ouvido surdo, feito eu, percebe. Então, a gente precisa sintonizar na palavra de Deus. A importância de, num mundo que vem agredindo você, o seu coração com inverdades, a gente realmente precisa se ligar na palavra de Deus. 1 Timóteo 4,16 diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Nós temos um legado e nós precisamos repassá-lo. Eu fico pensando, gente, faz 2000 anos que Jesus habitou na terra.
ensinando, né? Falando, e homens cuidadosos foram separados por ele, né? Cada um com um temperamento diferente, cada um com um talento diferente, mas todos eles fazendo o quê? A coisa que eles faziam em comum era seguir Jesus. E é isso que a gente precisa fazer, do nosso jeitinho, quietinho, falante, pulante, querendo agir, querendo ficar quieto, querendo esperar, querendo avançar. Nós temos uma missão muito importante, que é verdadeiramente manter a doutrina e não admitir ensinos estranhos. A palavra ela é guardada com a sua igreja, a igreja de Deus, e a gente realmente precisa atentar para isso. E não dá para a gente sustentar, ser seguro, né? Ser um cofre, um depósito da palavra de Deus, se a gente não conhece a palavra de Deus. Eu vejo em cada conselho desse um motivo forte e uma insistência para que a gente não largue a palavra de Deus. Vamos para frente, versículos 10 a 14. Agora é um trecho, né? Que é uma grande e única revelação do ministério de Jesus. Preste atenção nesse trecho aí. Se liga nessa leitura que a gente vai fazer dos versículos 10 a 14. A palavra diz assim: Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Eu não sei o quanto viagem isso é para você. Para mim não era viagem, eu ficava assim, meio que, o que isso quer dizer mesmo, né? Aí, agora, tendo estudado como nós estudamos Hebreus do começo até agora, lembra assim, era assim, mas agora não é, era assim, mas agora não é. Com Jesus é diferente. Ele agora está falando do sacrifício de Jesus. Ele está dizendo assim: olha, tinha aquele sacrifício que o sumo sacerdote levava ao Santo dos Santos, que ele está falando aí no versículo 11. Então, o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado. Mas o que ele dizia era assim: os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. O acampamento aqui, ele está se referindo ao judaísmo e a rejeição a Jesus e ao cristianismo. Era preciso eles saírem dessa porta, né, do judaísmo para adorar o, usando o sacrifício real, que era o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, que aconteceu fora do acampamento. E aí ele disse: eita, é mesmo, né? Ele não ficou nos muros de Jerusalém, ele foi para o monte, ele foi sacrificado fora dos muros, né? Aí a palavra diz aqui, lá no 12, né? Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Vocês estão vendo a associação, né, daquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento e o que vale para nós no Novo Testamento. Portanto, ele diz: saiamos até ele, é um convite, saiamos para ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos nenhuma cidade permanente. Onde é que é a nossa cidade? A nossa cidade é a cidade que há de vir. Tem um trecho de 1 Coríntios que eu quero ler para vocês aqui, que é paralelo a isso. Lembra bastante esse trecho aqui que está sendo colocado. Veja o que diz 1 Coríntios 1, versículo 18, para não ficar muito comprido, eu botei assim, versículo 18 e os versículos 22 a 24.
Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele está falando da cruz, o sacrifício de Jesus. Versículo 22 de 1 Coríntios 1. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, como gregos, perdão, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Gente, o mundo inteiro, de alguma forma, todo mundo sabe disso, né? A gente tem um vazio de Deus. Então, todo mundo procura um significado em alguma coisa. Não somente os judeus, né? Não somente os gregos, todos nós. Mas a nossa significação, a única coisa, a cidade prometida, né? Que tem valor espiritual eterno, é o sacrifício de Jesus fora dos moldes, fora das paredes, né? Da cidade. É algo que foi oferecido, né, em sacrifício pela nossa vida eterna. Então, aqui, de novo, né, uma comparação de Jesus e o seu sacrifício com aquilo que era feito antes. E esse sacrifício de Jesus é o único que pode redimir a minha e a sua vida. Vamos mais para frente, porque temos muita coisa aqui. Eu estou passando assim, mas vai anotando aí qualquer coisa que vocês queiram comentar depois, tá bom? Vamos lá. E agora a gente vai começar uma parte bem mais prática, né? A partir do versículo 15, vai ser ainda mais prático, ele vai falar bem mais afirmativamente. Veja o que diz o versículo 15 e o versículo 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Isso aqui, esses dois versículos juntos, minha gente, será que eles falam de alguma coisa para vocês? Porque, assim, até eu lendo aqui agora, não está nos meus comentários, ele chama para mim, sabe aquilo que Jesus disse assim, o que é importante na palavra? O que é mais importante na palavra? Você sabe, decorado? Você sabe disso, que é qual é o resumo da lei, é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, olha o que ele está dizendo aqui, versículo 15 diz o quê? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E o versículo 16 é o quê? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Vocês estão vendo o resumo da lei nesses dois versículos, com outras palavras completamente diferentes, né? Mas tudo ali concentrando o que Deus quer. Ele, acima de tudo, não as coisas, né? Não as doutrinas falsas, mas ele. E aí é muito importante que a gente entenda quando nós estamos. Como é que eu vou saber? Porque aí tem aquele líder que eu respeito que fala um negócio que não está certo. E toda vez que a gente fala nisso de um jeito prático, né? A gente só tem uma direção, minha gente, só tem uma direção. É você se manter firme na palavra de Deus. Quando eu digo firme, é você conhecendo, é você buscando. Se você lê, ela lê, você não é, não como, ok, já acabei, já fiz minha cota de hoje. Não, fala comigo, Senhor, me mostra, Senhor. Você vai sendo familiarizado com aquilo
E de forma que qualquer outra coisa que não seja aquilo dissona, toca diferente no seu coração, não é no seu ouvido, é no seu coração, destoa. Isso aqui não é Deus. Isso aqui não reverbera no meu coração como a palavra de Deus, não é? Então, ou você não entendeu, tem uns mistérios aí, ou você precisa arrancar isso, né, da sua vida, porque a mensagem de Deus ela é única, ela é clara, ela é consistente, né? Não tem nada que destoe. Aí você, se você conhece ela, você pode perceber quando alguma coisa não está batendo, né? Com aquilo que você conhece. E aí a gente deve declarar Jesus com os nossos lábios, mas também fazer o que Jesus fez, né? A gente precisa louvar a Deus com a nossa vida. Gente, eu fico pensando assim, se Jesus estivesse aqui, eu estava fazendo isso? Eu estava falando do jeito que eu estou falando? Se Jesus estivesse aqui, eu estava me omitindo, fazendo nada, acho que eu não vou fazer nada. Aí esse negócio aí não é comigo, não é minha onda. Será que se Jesus estivesse olhando, aí sabe o quê? Ele tá, não é? A gente é que não se liga, mas ele tá. E ele se entristece quando a gente sai fora daquilo que ele esperava de nós. Ele tem colocado algo dentro de nós. Ele está esperando que a gente responda a isso, né? Não precisa ser o seu esforço, não. É o esforço dele lá. Vamos continuar aqui, versículo 17. Ui, ainda tem muita coisa. Toma um golinho aqui de água. Um pouquinho. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois é proveitoso para vocês. Eu vou tentar ser bem breve nesse negócio daqui. Eu vou dizer só o seguinte: olha, Deus estabeleceu hierarquia dentro da sua igreja. Ele realmente fez isso. Ele chamou líderes ali, pelo dedo, pelo nome. Ele chamou aqui um a um. E depois ele ensinou a eles operarem juntos, como um corpo, e ele levantou outras lideranças. Pegue esse para lhe ajudar, vá junto com aquele. Então, ele está ali contando para a gente, e Paulo também explica isso em muitas ocasiões, de que há líderes e a gente precisa se submeter à autoridade. Claro que há uma autoridade maior. Ah, eu sirvo a Deus. É verdade. Jesus é o cabeça. Agora, o resto do corpo, ele é organizado. E a palavra de Deus está falando de novo aqui a respeito de autoridades e está falando, não está falando assim, as autoridades existem. Timóteo diz, né? As autoridades são divinamente constituídas. Mas aqui o que está falando em Hebreus? Submetam-se à autoridade deles. E aí, não concordo, não, ele vai prestar conta a Deus. Ou então vai ver que a sua autoridade não é essa, vai ver que seu lugar é outro lugar, né? Às vezes a gente está debaixo do telhado errado, mas você precisa se submeter a alguma autoridade instituída por Deus. E às vezes a gente não concorda, mas você não concorda aqui, não concorda ali, não concorda acolá, então cuidado. O problema pode não estar na liderança, né? E aí ele fala assim: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Minha gente, às vezes é difícil liderar, porque a pessoa não concorda e muitas vezes, ainda mais frequentemente, não colabora. Ah, era para ir, mas eu não vou, eu estou na escala, mas não deu não. E assim, às vezes você fica doente e fica, mas precisa fazer um esforço, assim, eu estou doente, mas eu vou achar um substituto, em vez de levar esse peso para o meu líder, eu vou achar alguém que me substitua naquele lugar onde eu devia estar servindo ali agora, né?
Colaborar no sentido de trazer ideias, mas não querer impor suas ideias. A gente pode colaborar. E eu vou dizer, não dá para você levar a obra de Deus sozinho. Não, ela foi feita para a gente fazer em conjunto. E a palavra diz: olha, ferro amola o ferro, nós precisamos servir juntos, né? Deus estabeleceu a sua hierarquia e a gente precisa aprender a ser submisso à nossa liderança. E submisso não é só amém, amém, amém. Às vezes você pode ser assim, ah, será que isso não era melhor aquilo ali? Mas uma vez considerado, uma vez que você trouxe a sua ideia, uma vez que você fez a sua sugestão, você se submete àquilo que está decidido, né? Então, há muita coisa para ser feita aqui, né? Nessa área. A gente está precisando de. Tem gente que diz assim, ah, né? Então faz sem mim, faz sem mim. Aí eu fico sentado, botando a culpa no líder, porque assim, ah, não deu, não gostei, saí do ministério, né? Você deixa de servir como que se fosse algo atribuído a alguém mais, mas na verdade é você que está fazendo a escolha. Cuidado. Eita, vamos para frente. Versículos 18 e 19. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Gente, precisamos, de novo, orar pelos nossos pastores e líderes. Você vê por essa carta que nós não sabemos quem é o autor, mas definitivamente era um expert na palavra de Deus, na teologia do Antigo Testamento, mas na teologia do Novo Testamento, que não estava escrita, né? Que é na pessoa de Jesus. Era uma pessoa que se preocupava, né, com todos os aspectos, enxergava tudo, mas ele diz o quê? Orem por nós. A nossa liderança precisa verdadeiramente de oração, de suporte espiritual. Nós não podemos negligenciar isso, e não só para encorajamento, né, no trabalho, mas como fortalecimento para a pessoa mesmo. Aquilo precisa ser um prazer, né? Precisa ser tranquilo. E ele diz, particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Ele pede oração para ele mesmo. Eu estou dizendo ele, porque naquela época as mulheres não tinham muita assim, popularidade, né? Ou legitimidade em escrever, né? Textos aí. Então, estou assumindo que pelo menos é um homem aí. Então, assim, esse mestre, que é o autor de Hebreus, né? Ele reconhece a importância da oração dos justos, que está lá escrito em Tiago também, está escrito em todo canto, minha gente. Nós temos uma arma muito, muito, muito poderosa em nossas mãos e a gente precisa usá-la para o rei, tá? E aqui já nos aproximando do fim, não é o fechamento, mas é uma coisinha bem importante que deve reverberar na nossa mente hoje. Versículos 20 e 21. É uma bênção. Vê se isso toca um sino aí, né? No seu coração. A palavra diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Isso lembra vocês de alguma coisa? Para mim, lembra números 6, 24 a 27, que se tornou uma música maravilhosa recentemente, né? Números 6, 24 a 27 diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deus falou ali em Números 6 e ele está falando aqui em Hebreus 13.
Ele está dizendo assim, ele está abençoando, né? O autor está abençoando, Deus da paz, os aperfeiçoe em todo bem, para fazer a vontade dele. Às vezes a gente fica, ai, Deus me abençoa, Deus me dá saúde, Deus me dá dinheiro, Deus me dá riqueza, Deus me dá um marido, Deus me dá um filho, Deus me dá um neto. Mas olha, o Senhor, Ele quer nos abençoar para que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas ao nosso redor. A gente não pode ficar retendo bênção, minha gente. Ele vai fazer, ele tem prometido fazer, mas nós precisamos ser bênção também. Ele quer que nós sejamos um reflexo da bênção dele sobre a vida das outras pessoas. Amém? E agora sim, vamos fechar aqui Hebreus 13, né? 22 a 25. Diz assim, irmãos, peço-lhes, agora já não está ordenando, ele está pedindo, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, os daí enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Olha, esses versículos aqui são claramente o fechamento, né, da carta. E ele está falando, né, o autor, muitas vezes palavras de exortação, elas não são bem recebidas, embora elas tenham um valor inestimável, não é? Mas tem até um ditado, eu não sei o quanto vocês conhecem, né? Quando eu era pequena, há muito mais, a minha mãe costumava dizer assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Porque aí o conselho, muitas vezes ele está por aqui, sai por aqui, a gente diz, olha, eu vou dizer, o conselho do alto, ele é de valor inestimável. E o que ele está dizendo aqui, olha, sejam pacientes comigo. E aguente essa palavra, receba essa palavra, não desconsidere essa palavra, não deixe ela para lá. Gente, a gente precisa de Deus. Como assim? Não, eu sou a vontade. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus sabe que é bom para mim. Por que que eu não vou querer a vontade dele? Eu quero a vontade dele, porque eu conheço ele, eu sei quem ele é, e eu sei que ele quer o meu bem. Aí eu não quero nem saber qual é a sua vontade, Senhor. Se você quiser, você me conta, mas mesmo sem eu saber, vá lá e faça. Está autorizado, tem liberdade, porque a gente precisa fazer isso na nossa vida, sabe? E aqui, perdão, a gente, ele conhecia Timóteo, Timóteo, o discípulo de Paulo, né? E ele planejava visitar os leitores dessa carta aí em Roma, em breve, né? E ele está dizendo assim: olha, os de Roma vos saúdam, tá? Dá a impressão que os leitores, né? A carta foi escrita para leitores que estavam na Itália, lá, né? Então, só algumas dicas aí para o autor, né? Mas não o suficiente para se saber. Então, sabe-se com aquilo ali, mas não sabemos de mais nada. Enfim, né? Fechando o versículo 25, a graça seja com todos vocês, ele diz, né? Através do nosso Salvador, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja sobre nós hoje e sempre. Amém, amém, amados. Agora é com vocês, vamos embora. Temos uns minutinhos aí para terminar nossa conversa. O que é que vocês receberam aí hoje que querem compartilhar aqui conosco? Vamos lá. Momentos preciosos esses. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vai, Aninha. Kátia,
Primeiro dizer aqui que a gente teve algumas intercorrências aqui da internet, mas assim, a gente acho que o maior milagre hoje foi esse, você aí perseverando e a internet É, ele deu não sinal ficou aqui ruim que a minha totalmente, internet não estava boa. mas foi tudo bem, deu para a gente entender direitinho aí, né? Eu queria, assim, hoje o que me chamou a atenção aqui, duas coisinhas rápidas, né? Vou tentar. O Hebreus 1, né? Quando eu fui lá em Hebreus 1 e ele fala justamente isso, né? Ele começa logo trazendo quem Jesus é, ele é superior aos anjos e tal, né? E ele termina essa carta falando uma coisa que a gente viu muito aqui no decorrer desse texto, dessa leitura, que é a questão de Jesus, o sacrifício, né? O sangue, assim, ele falou muito nisso, né? Como único e suficiente, e poderoso e superior aos outros sacrifícios de animais que eram feitos e tal e tal. Mas o versículo 5 porque assim, eu sempre lia isolado isso aqui, eu sempre dizia assim, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Essa palavra de Hebreus 13 está lá em Hebreus 13 nunca o deixarei, nunca abandonarei. Mas hoje eu vi isso dentro desse contexto, né, do versículo 5 ele fala, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca abandonarei. Então, para mim, isso saltou hoje. Tipo assim, Sim, né? não é uma coisa isolada. Deus diz, nunca me deixarei, nunca. Mas ele traz isso nessa questão da gente não colocar o nosso apego, não colocar a nossa confiança no dinheiro, né? Ele traz dentro, E o falando de nosso dinheiro mesmo. contentamento, né? Não tenho dinheiro, tô triste. Isso. E colocar isso nele. Ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai nos abandonar, ele é o nosso pastor, ele é aquele que provê, né? Mas o nosso coração precisa mudar, né, em relação a isso. Realmente, assim, para mim foi muito isso aqui hoje, nesse versículo 5. Amém. Glória a Deus. Quem vai mais? Quem vai mais? Vai, Larissa. Bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia. Eu achei assim, realmente é uma exortação final mesmo aí de Hebreus, muito bom. Muitas coisas aqui me saltaram. Eu acho que o próprio início mesmo, o 13:1, eu até pensei que quando a Aninha dissesse o primeiro, eu pensei que fosse esse, mas ela foi para o Hebreus 1. Mas é esse primeiro, quando ele diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Quer dizer, é, é, é você fazer. Eu acho que você começou até dando um exemplo, né, de quando você teve uma empatia com uma pessoa que estava precisando, né? E a gente se colocar nisso, porque não é, às vezes a gente fica, é só orando, não é orando, sim, mas é praticando também. Quer dizer, a gente no praticar, dado por ele, eu acho que assim, me marcou muito esses estudos que têm sido vistos aqui, você está ungido por ele e não na sua própria força. Então, aqui, quando ele fala, olha, não esqueçam da hospitalidade e de praticar, porque é assim eu vou estar lá presente, né? Você, na hora que você estiver praticando, eu estou presente, né? Isso me saltou muito. E também o 6 quando diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Eu achei isso tão simples e tão forte. Quer dizer, a gente tem medo do outro, né? Muitas vezes. E Deus está dizendo: olha, independente do outro, eu tô contigo, né? Então, se você tiver assim, junto e tiver deixando ele agir em você, o que é que os homens podem fazer? Nada. Mesmo que façam e atentem, mas Deus está contigo, está protegendo. Então, eu achei isso uma bênção. Amém. Amém. Verdadeiramente é tocante, né? Amado É. Senhor. Quem mais, minha gente? Vamos ver aí. Olha, resumo de Hebreus. Não é possível. Resumo de Hebreus. Que livro! Esse livro realmente me
me balançou, assim, foi o livro de maior novidade, né? Para mim, de maior revelação de Deus, de quem Ele é, da sua grandiosidade, né? E da simplicidade, de como tudo isso remete para a nossa vida. Eu amo esse capítulo 13 porque ele remete tudo aquilo que foi falado, né? Ele foca em Jesus, Jesus, Jesus é superior, Jesus é superior, Jesus é superior. Agora, quem é Jesus superior na minha vida? Na minha vida. Então, capítulo 13 é a respeito disso, né? Jesus sendo Jesus na minha vida. Bora lá, bora, povo. Kátia, rapidinho então, já que Vai, vai. me chamou também aqui a atenção que ele fala por duas vezes sobre a questão de líderes, né? No versículo 7 e depois no 17 também ele fala, né, para a gente lembrar dos nossos líderes, né, e orar por eles, e no 17 ele fala obedecer, né, aos nossos líderes, para que a gente não seja um peso, mas seja uma alegria para eles. Isso também me fez pensar, também refletir nisso, sabe? É, de não ser um peso, né, para a nossa liderança, mas que ser uma alegria, né, para eles e orar também pelos nossos líderes, porque são autoridades que o Senhor colocou sobre nós, né? Assim, não se trata de uma escolha qualquer, se trata de uma escolha de Deus. Então, eu achei isso também para pensar. Eu acho que sim, é importante que a gente pense em colaborar, né, em ajudar, mas para mim tem uma coisa que é muito séria, assim, essa é a sua liderança, então você tem que obedecer ali. Se você gostar, se você não gostar, se você simpatizar, se você não simpatizar, você tem que estar debaixo dessa liderança, porque um é proteção para você. Dois, e muito mais importante, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, porque é Deus que estabelece a sua liderança. Deus levantou, né? Talvez que eu trabalhar a vida deles, talvez não, mas Deus levantou. Então, nós temos que fazer a nossa parte, aí colaborando com Deus, né? Nesse processo. Quem mais aí, minha gente? Sem brigas. Hebreus 13, ou Hebreus completo. Elione, abre o microfone. Ah, talvez não. Quer dizer, abriu, mas sim, foi acidente. Alguém mais aí antes de eu chamar o pastorzão? Ninguém? Tá bom, então vamos lá. Pastor querido, vamos nós aí fechar Hebreus, esse livro maravilhoso. Bom Cadê? dia, gente. Bom dia. Maravilha. A gente, eu não diria que a gente vai fechar Hebreus, não, porque a gente tem muito que explorar em Hebreus ainda, como todas as escrituras, né? É muito bom a gente ter essa. Eita, agora eu, Enfim, eu eu é tenho. que não estou ouvindo. Oi? Você não vai ouvir nada, depois eu traduzo. Tá ouvindo, não? Tá Melhorou me ouvindo, agora, Kátia? melhorou agora. Ah, não, eu estava dizendo, eu não quero ser redundante, não, mas dizer que maravilhoso a gente poder ter essa oportunidade de estar, né, mergulhando mais uma vez nas escrituras e assim, ele não está encerrando Hebreus não, porque tem muito mais ainda, tem muito mais para gente perceber, para a gente, enfim, se relacionar com as escrituras nesse sentido. Eu tô falando com a câmera fechada porque eu ainda estou no trânsito aqui, eu estou falando no viva voz, tá? Mas, gente, que bom que a gente, né, tem essa oportunidade aqui. E, assim, eu vejo como a gente vai amadurecendo nesse entendimento, né? Esse entendimento, Hebreus traz, a carta toda de Hebreus traz um entendimento de uma maturidade, inclusive, né, assim, bem atual nos dias de hoje, quando as pessoas veem aí esse conflito de Israel e tudo, e aí as pessoas ainda ficam naquela, não, Israel, o povo de Deus.
Gente, e a carta aos Hebreus toda mostra que o povo de Deus é aquele que tem a Jesus Cristo, e, ou seja, tudo isso que a gente vê, como a gente precisa vivenciar o que está na carta aos Hebreus, foi dada para os Hebreus, mas que foi dada mostrando, expandindo o povo de Deus para todos os povos. Então, todos nós temos esse acesso. Então, a carta aos Hebreus traz muito dessa percepção, né, de que nós somos o povo de Deus e precisamos viver como o povo de Deus. Então, muito obrigado, Kátia, pela sua capacidade expositiva aí, e muito bom a gente estar exposto a tudo isso. Vamos orar então, gente. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse tempo aqui, Pai, por mais esta manhã. Agradecemos por essa palavra, Pai, que foi ministrada, e queremos viver tudo isso, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver a palavra, tudo isso que está escrito, tudo isso que foi revelado, e possa ser vivido por cada um de nós, Senhor Deus. É muito bom ter a tua direção, ter o teu direcionamento, ter a tua palavra para nos guiar em todo esse processo. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amados. Chegando aqui já agora. Cheguei, acabei de chegar. Deus abençoe, Maravilha. gente. Um ótimo domingo, então, a todos. Tá? Nos encontramos nas nossas funções. Boa. Muito bom aí, que bacana, minha gente. É ótimo ter vocês aqui essa manhã. Concluímos